Fui assistir ao novo filme do Homem-Aranha ontem e vou dizer, ele não é tudo isso que estão falando. Eu não sei se eu fui com a expectativa muito alta pra lá e acabei me decepcionando, ou se eu simplesmente estava em um dia ruim. E tudo influenciou para que eu não gostasse tanto do filme quanto eu imaginava que eu iria gostar, ok? Pra mim explicar o porquê esse não é o melhor filme do mundo, eu vou ter que dar spoilers aqui pra vocês, tá? Sou obrigado a fazer isso, então fique atento. Já fica atento porque eu já vou falar agora, já vou explodir aqui. Como pode o Homem-Aranha, primeiro fato, tomar um tiro de rifle e parar no hospital por conta de um tiro de rifle? Isso é um absurdo. Mesmo para as lógicas do filme, para as lógicas do super-herói, isso é um absurdo. Ele toma soco esmagador do Hulk na cabeça e não morre. E não vai para o hospital. Agora, com um tiro de rifle, ele vai para o hospital. É impressionante. Eu, no mínimo, imagino que a pele dele deveria rebater o tiro de rifle que ele toma do Justiceiro no fim. Isso, pra mim, foi impossível de engolir. E, por consequência, não fiquei emocionado com a cena dele no hospital. Absolutamente. Eu fiquei com raiva, na verdade. Eles tentaram me empurrar, realmente, que eu deveria ficar emocionado com ele no hospital. Nem a pau, fiquei com raiva. Não funcionou pra mim isso. Ok? Segunda coisa. Olha só. O filme, ele tem dois focos principais aqui. O primeiro, mostrar a jornada interna do Homem-Aranha. Ou seja, tá? Essa é a melhor parte do filme. É uma jornada de descoberta do Peter Parker. E a segunda coisa que o filme tenta mostrar é sobre a Jean Grey. Apresentar a Jean Grey, que é uma personagem do X-Men. E aí, deixa eu só fechar aqui um pouquinho. Beleza. Mostrar a Jean Grey, que é a personagem do X-Men. E introduzir essa personagem no mundo do MCU. Tá? São essas duas propostas. E aí o que que acontece? O filme, ele termina da mesma maneira que ele começa. Não existe você dizer assim, olha, esse filme realmente modificou a MCU, esse filme criou realmente uma sequência, a sequência vai ser espetacular. Na verdade, se você tirar esse filme da existência, as coisas vão ser quase iguais a se não tivesse o filme. Você entende? Do que se tivesse o filme, na verdade. É a mesma coisa do filme Doutor Estranho 2. Se eu não estou enganado, Doutor Estranho 2, se você tirar esse filme, se esse filme não existisse, nada mudaria quase na linha do tempo, ali na trajetória do Doutor Estranho. É basicamente um filme quase que um filler, sabe? É, esse filme também é quase que um filler. É a mesma coisa que eu sair daqui, pegar uma água e voltar. O que, que vai mudar na minha história ou na consequência da vida? Absolutamente nada. Se contar essa trajetória de eu buscar água e voltar pra cá, nada. Agora, se contar essa trajetória de eu ir fora, conversar com o vizinho, ajudar ele numa empreitada que ele precisa e voltar pra cá, nossa, vai mudar tudo. O vizinho vai me amar, de repente vai mudar a minha relação com o outro vizinho, todo o prédio vai falar, sabe? Tipo, isso vai ter uma consequência. Então, esse filme é basicamente eu ir até ali tomar uma água e voltar. Esse filme do Homem-Aranha. Quase nada muda na linha do tempo ou na história mesmo aí do universo do Homem-Aranha, ok? Isso também me deixou bastante chateado. A Marvel tem um costume de fazer isso, tá? Eu percebo. Outra coisa, o Homem-Aranha, ele é um herói essa é uma reflexão que eu deixo pra vocês. Eu não tô 100% certo de que realmente isso possa acontecer, mas veja, dá a impressão que o Homem-Aranha do Tom Holland, ele é um Homem-Aranha que precisa de coadjuvantes, que precisa de heróis coadjuvantes. Veja, já apareceu o Homem de Ferro, já apareceu o Incrível Hulk, agora o Doutor Estranho, o Justiceiro. Parece que realmente ele precisa de outros heróis para poder ser um filme de sucesso e com alta bilheteria, né? Já arrecadou aí US$ 1 bilhão no primeiro fim de semana. É um negócio impensável, assim, impensável que tá acontecendo nesse Homem-Aranha. Mas eu fico pensando, será que eles têm medo de deixar o Tom Holland sozinho no filme e não dar muita bilheteria? Será que é isso? Porque os outros Homem-Aranhas eram um sucesso, era uma explosão. E só tinham eles, não tinham outros heróis ajudando. Evidente que agora
nós temos todo um universo da Marvel ali pra auxiliar, que antes não tinha, né? A questão de direitos autorais e tal. Mas mesmo assim, será que esse o Homem-Aranha do Tom Holland, que é um bom Homem-Aranha, não vai ficar ofuscado pelos coadjuvantes? Não seria melhor ter um filme exclusivo do Homem-Aranha do Tom Holland? Fica aí a reflexão. Apesar de que o Justiceiro tá fantástico nesse filme. Ok? Tá muito bom, divertido acompanhar ele. Ele é que tem aquele jeitão, eles tiveram que dar uma adaptada nele, porque na série do Justiceiro ele é um matador violento, agressivo. Aqui, ele continua sendo assim, só que não mostra muito, porque o filme é para um outro público, né? Para um público mais geral. Então aqui ele só fala muita besteira e tal, mostra como ele é. E é bastante divertido, né? Contar com a ajuda do Justiceiro aí. Aparece o Incrível Hulk também, ok? E aparece a Jean Grey, que no começo é bem perversa, assim, a maneira com que ela é apresentada, controlando a mente das pessoas. A gente não sabe que é ela no começo, né? Controlando a mente das pessoas e falando. Tipo, a gente fica naquela dúvida: que é isso? Como que o Homem-Aranha vai lidar com isso? De ter esse espírito controlando as pessoas? Que porcaria é essa, né? E depois acaba que mostra que quem faz isso é a Jean Grey e ela tem um motivo um tanto quanto nobre pra estar fazendo isso. O que, assim, despencou bastante a minha expectativa, tá? No começo tava fantástico, eu fiquei com aquela dúvida, com aquele suspense. Depois que eu descobri que era a Jean Grey fazendo isso, eu achei que ia ser um negócio mais perverso, mais maligno pro Spider-Man enfrentar. Realmente caiu também um pouco a minha expectativa sobre esse vilão do filme, que no fim das contas acabou não sendo realmente um vilão. Ela tinha motivos aí pra salvar a irmã dela, por isso que ela fazia aquilo, né? Então, nós temos esses pontos. Esses pontos são bons. A jornada interna do Homem-Aranha é a melhor coisa. Por quê? Mostra o Homem-Aranha, ele tá num novo mundo. Ele entrou num portal no filme anterior e saiu nesse novo mundo absolutamente aleatório, onde ele não conhece ninguém, ninguém conhece ele. Então ele tem que se apresentar do zero ali como Homem-Aranha e ele não tem amigos. Ele não tem nenhum conhecido também. O que o filme mostra? O filme mostra a realidade que nós precisamos das outras pessoas. Se você não tiver contato com as outras pessoas, você enlouquece. Se você não tiver amizades, não tiver pessoa por perto, você vai à loucura. É basicamente isso que o filme mostrou e é verdadeiro isso. Então ele precisa ter contato com outras pessoas, ele enfrenta crise de depressão, de ansiedade, e ele também mostra uma jornada de descoberta. Por quê? Porque ele acaba se descobrindo a agressividade interna do Peter Parker barra Homem-Aranha. Ele acaba virando bastante agressivo, acaba saindo teias orgânicas, como o do Tobey Maguire, né? As teias orgânicas ali. Ele tem que lidar com isso e tal. Até é engraçado, né? Ver ele lidando com isso, porque normalmente ele tem aqueles aparelhinhos no pulso, né? Não é que nem o Tobey Maguire ali, que é o melhor Homem-Aranha, todo mundo sabe, não há discussão sobre isso, né? E aí, agora tá saindo a teia orgânica dele. Portanto, do Tom Holland, né? Então, tem essa jornada aí de descoberta dele. E o Tom Holland, ele acaba ficando realmente bastante agressivo. E a ideia do filme é o seguinte: o Tom Holland tenta repelir essa agressividade. Ele acha que isso é um problema, é algo fora dos padrões do Homem-Aranha, é algo, uma anomalia que está acontecendo com ele. Na verdade, não. O que está acontecendo com ele é uma transformação normal. Né? É uma evolução de personagem. Portanto, o filme diz pra gente se abraçar. Em vez de tentar repelir a agressividade que surge, isso em você, em mim, no Homem-Aranha, a gente tem que abraçar e entender que essa agressividade, esse novo comportamento que vem surgindo faz parte de nós. E a gente tem que utilizar isso ao nosso favor. É basicamente isso, né? Que o Homem-Aranha agressivo, bravo, matador surge ali. Em vez de repelir esse comportamento, é abraçar e utilizá-lo a favor do Homem-Aranha. É isso que ele faz. E é uma excelente, então, avaliação, uma jornada interna do Homem-Aranha. O Homem-Aranha do Tom Holland, ele sai com mais bagagem desse filme. Ele sai com uma personalidade desenvolvida e essa é a única coisa que muda, além da apresentação da personagem Jean Grey, para os próximos filmes. Porque
senão o filme terminaria do mesmo jeito que começou. Seria esse filme existir, não existir, não mudaria absolutamente nada no universo do Homem-Aranha. Essa é a minha tristeza, que às vezes dá a sensação que eu perdi 2 horas e 20 minutos da minha vida por causa disso aí, né? Então é isso, pessoal. No geral, é um filme bom. É um filme ok, mas tá longe de ser top 3, top 5 filme de Homem-Aranha. Esse aí tá lá nos últimos colocados, por causa desses motivos que eu coloquei pra vocês. Eu espero que o próximo filme do Homem-Aranha, daqui a 15 anos, que eles demoram muito pra lançar, né? Seja, que já foi confirmado, inclusive, seja um filme com o qual tenha mudanças na estrutura, que realmente você vê lá o filme do Tobey Maguire, por exemplo. O filme do Tobey Maguire, o 1, o 2 e o 3, quando termina, você vê que muita coisa modificou, né? Você vê o Duende Verde termina morto no primeiro, e aí o filho dele tem aquela tensão do que vai acontecer no próximo, aí chega no Homem-Aranha 2, que ele também tem essa crise de depressão, o Dr. Octopus morre, e aí acontece toda aquela reviravolta e tal. Tem essas mudanças, assim, de universo, de cenário. Você sente que o filme causou algum impacto na história, na vida de todos ali. E no 3, toda aquela explosão e tal, dos 3 personagens, né? O filho do Duende Verde lá, o Harry, ajudando o Peter Parker e tal. E você vê também no do Andrew Garfield, né? A morte da namorada dele. Então, assim, são coisas que mudaram. Aqui, esse aqui não mudou absolutamente nada. Os filmes do Tom Holland, eles ficam um pouco ofuscados, aí me parece, por essa questão dos coadjuvantes, né? Mas é isso, pessoal. Basicamente isso. O Justiceiro também com um coraçãozinho meio mole aqui, né? Nunca vi o Justiceiro daquele jeito, no fim do filme, ajudando o Spider-Man. Com o coração tão molinho daquele. Não sei se eu engoli tanto, porque ele não é desse jeito aí não, tá? Mas é interessante ver também. E foi um bom filme. Não passa de um bom filme. Tá longe de ser esse filme maravilhoso que estão falando. Certamente tá lá nas últimas colocações em termos de filmes do Homem-Aranha.